Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Templo de Umbanda de Vinaluz, Casa do Pai João. Hoje o nosso trabalho com os Exus e as Pombagiras, entidades tão queridas, tão famosas na nossa religião. Nós falamos de Umbanda, pelo menos todo mundo pensa que ele é Exu. Prova disso é a nossa assistência. Nosso recorde de assistência foi há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. 150 pessoas no gira de Exu. E aí na gira seguinte, eu lembro, era uma gira de caboclo, nós tínhamos 22 pessoas. Então, existe essa diferença na nossa religião. Então, toda gira de Exu, eu faço muita questão de falar um pouco sobre Exu, de falar um pouco sobre Pombagira, pelo menos dentro daquilo que o Templo de Umbanda de Vinaluz acredita e dentro daquilo que o Templo de Umbanda de Vinaluz prega para as pessoas. Tá? Eu particularmente também acredito. Pautado no quê? Pautado em estudo, sim, mas principalmente pautado numa tradição que já vão mais de 70 anos. A casa da qual nós descendemos é a casa que continua aberta até hoje, que tem 70 anos de idade. É uma casa que sempre trabalhou com Exu em gira aberta, que é uma coisa bem difícil, porque antigamente a maioria das casas não trabalhavam com Exu em gira aberta. Essa casa sempre trabalhou, o meu avô de santo trabalhava com Exu 7 encruzilhadas, um desses Exus dessa falange. Então, um homem muito digno que sempre trabalhou de Exu de porta aberta e sempre trouxe os estudos que aquilo que há 70 anos a nossa tradição faz, segue e continua falando. A primeira coisa que a gente fala é que Exu é luz. Exu não é ruim, Exu não é um anjo caído, Exu não é demônio, Exu não é diabo, não é espírito ruim. Exu também não é aquele fazedor de tudo, né? Aquele que faz trocas e pactos. Eu vou lá na casa para pedir um pacto com Exu. Não, uma entidade de luz não faz esse tipo de coisa, tá? Não se presta a esse tipo de trabalho. E também tem uma coisa muito tradicional para aqueles que já vêm na nossa casa há algum tempo, que é o nosso congá aberto e aceso. Isso também é uma tradição. Meu pai de santo trabalha assim, meu avô de santo trabalha assim. Nunca houve a questão de fechar o congá para falar de Exu, porque acreditamos que se Exu existe, é graças aos orixás, é graças ao Oxalá, são mandados dos orixás, são mandados dos espíritos superiores. Isso não é uma coisa da nossa cabeça. O primeiro livro a falar sobre Exu de uma forma bem raiz que a Umbanda cultua é um livro lá dos anos 30, um livro escrito pelo Tata Tancredo da Silva Pinto, que é um homem que escreveu mais de 50 títulos e mal sabia ler e escrever, mas ele escrevia porque ele ia contando e as pessoas iam escrevendo, e assim se deu uma série de livros. Lá mesmo ele já fala que Exu trabalha para o orixá. Lá mesmo ele já até dividia, olha, o Exu tal trabalha com o orixá tal, a Pombagira tal trabalha com o Exu tal, com o orixá tal e assim por diante. Então, isso não é uma coisa que foi tirada do contexto, é uma coisa que existe. E hoje em dia, em pleno 2023, a gente veio de um caminho muito grande onde se falava que Exu não é o diabo, que Exu não faz o mal. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido isso e acreditam nisso. Mas hoje começa a surgir um efeito que essa casa não concorda, e eu, como bandista também não, e é importante passar isso para vocês, que é a história do Exu de Quimbanda. Não, você tem que entender, existe o Exu de Umbanda e existe o Exu de Quimbanda. Para mim, particularmente, isso eu aprendi com meu pai, com meu avô, a Umbanda não tem Exu, não existe Exu de Umbanda. O próprio ato de trabalhar com Exu é Quimbanda. A Quimbanda nada mais é do que a esquerda da Umbanda, eu aprendi dessa forma. Mas quando as pessoas falam de Exu de Quimbanda, não estão falando dessa Quimbanda. E aí surge o que a gente ouve falar, que é a Quimbanda dependente, que é a Quimbanda que é a esquerda da Umbanda, e a Quimbanda independente, que são as Quimbandas que trabalham com gênios, com demônios, com a boécia, que não tem nada a ver com demônio também, e aí junta numa salada um monte de coisa, judaico-cristã, não tem nada a ver. Quando a gente fala em Exu, talvez de todas as entidades, de todos os Exu, de todos os orixás, Exu é o mais africano de todos. E quando a gente fala que Exu é ligado a Deus Ebu, a Astaró, isso é uma bobagem, porque são dois troncos. Seria a mesma coisa de eu falar para vocês que aqui agora a gente vai trabalhar uma linha de
Não, é outro tronco, não tem nada a ver. O tronco hindu, ele pode, eu sou cultura, né? Nossa, é cultura na minha casa, mas não tem nada a ver com Umbanda. São troncos filosóficos totalmente diferentes, tá? Até mesmo porque é importante nós falarmos que esses demônios surgem de ato punitivo, né? Esses demônios surgem e ganham força, né? Principalmente num livro chamado A Clavícula de Salomão, que ele não escreveu, simplesmente para falar: olha, cuidado com o que você está fazendo, senão o diabo tal vai te pegar. Isso é uma bobagem, até mesmo porque esse ato punitivo a Umbanda não acredita. Nunca você vai ver um dirigente falar: olha, acenda a sua vela direita em casa, se você não acender, olha que o obsessor vai te pegar. Não existe isso. As casas até fazem isso, mas não condiz com aquilo que nós acreditamos. Se não existe pecado para a Umbanda, não existe punição para a Umbanda, é lógico, existe ação e reação, mas não existe pecado. Por que eu posso ter seres que vão me cobrar pecados que a Umbanda não acredita que existem? Então, tudo isso para a gente poder falar e entender que Exu, o Divina Luz, só existe um tipo. Não existe Exu pagão e Exu batizado. Não existe Exu de Umbanda e Exu de Quimbanda. Não existe Exu e Inxu. Não. Existe Exu. Exu é a entidade de Umbanda que trabalha à esquerda, que trabalha na Quimbanda sim, mas que segue a lei, a ordem, as regras espirituais como todas as outras entidades. Tem trabalhos específicos como todas as outras entidades. Não trabalha com nenhuma forma de energia terrível, não trabalha para destruir o vizinho, não trabalha para amarrar não sei quem, não trabalha para fazer mal para ninguém, porque Exu não faz o mal, Exu só faz o bem. Hoje em dia, até tem gente que fala que é um absurdo falar que Exu é bom e Exu é meu amigo. Exu é muito nosso amigo, talvez de todas as entidades é o nosso melhor amigo. Exu não é um escravo espiritual, muito menos aquele gênio da lâmpada, aquele doente. Você tem que tomar cuidado com ele, exatamente, senão o Exu vai virar contra você. Isso é bobagem, isso é mentira. Cuidado com esses discursos, meus irmãos, porque todo discurso atrás de um discurso desse é sempre um discurso de cuidado com o teu Exu, cuidado. E se você quiser aprender a tratar ele, comigo custa tanto, é desse jeito, então cuidado. O que menos a gente vai ver é pessoas falando: olha, Exu é uma entidade como todas as outras, reza, pede, você não precisa de ninguém. E é mais importante nós falarmos, a Umbanda prega isso: não existe ninguém que seja capaz de fazer o meio termo entre você e a tua espiritualidade. Nenhum pai de santo, mãe de santo, dirigente, babalorixá, ialorixá, ninguém tem mais poder de falar com o seu Exu do que você. Ninguém tem mais poder de falar com a sua Pombagira do que você. A única coisa, a diferença nossa, dirigente, de médicos que estamos aqui, é que vocês precisam que mediunize uma entidade para poder verbalizar. Mas ninguém aqui é melhor do que vocês, então vocês não precisam de ninguém que faça o caminho de vocês para com a entidade de vocês. Então, esse tipo de discurso, a gente, além de não compactuar, a gente conta, porque são discursos que estão sempre envolvidos com dinheiro, com pedido de coisas, coisas. Mas em suma, Exu é espírito de luz que pratica o bem, e qualquer outra coisa que fale a não ser isso, para nós, não é Exu, não é Pombagira, nós não trabalhamos com essas entidades, trabalhamos com espíritos de luz, não com espíritos trevosos e obsessores. Tá bom? Dito isso, segunda-feira a nossa gira será